Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, versículo 3 ao 9. E nós vamos falar sobre esse tema nessa noite: revitalização da vida e da igreja. Amém. Se por acaso você não tem a Bíblia aí, ou se você acha difícil achar o livro de Ageu, você pode ler aqui na frente, né? Amém. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Só até o versículo 9. Oremos juntos. Pai celestial, em nome de Jesus, meu Deus, nessa hora, Senhor, fala a cada coração, a cada pessoa, ministra profundamente o entendimento, a revelação, Pai querido, e também, Senhor, usa-me como instrumento, usa-me, ó Deus, com graça e sabedoria para partilhar essa palavra. E venha, ó Deus, Senhor, trazer revitalização, Pai, a cada pessoa que está aqui nessa noite. Revitalização na fé, no serviço, na comunhão, na adoração, na gratidão, no louvor. Revitalização à tua igreja, Pai, para fazer a tua vontade, Senhor, experimentar, ó Deus, a tua presença em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Obrigado. Irmãos, o dicionário, ele diz assim, que revitalização é uma série de ações planejadas. Então, a série de ações planejadas a fim de dar nova vida a algo que se encontra decadente ou abandonado. Então, revitalização quer dizer isso, como vocês podem ler aqui acima. E queremos falar sobre revitalização da vida pessoal, e revitalização da igreja como um todo. Esse texto de Ageu, ele aconteceu depois que os hebreus ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. E se você ler o livro de Ageu, que são apenas 2 capítulos, você vai ver que no primeiro capítulo o povo está apenas ocupado em construir as suas casas e enfeitá-las. E aí então Deus, através do profeta Ageu, mostra para o povo que eles precisavam construir, reconstruir a casa de Deus, o templo que havia sido destruído há muitos anos atrás. E através das palavras do profeta Ageu, mobilizando Zorobabel, que era o administrador, e o sumo sacerdote Josué, e atingindo todo o povo também junto, depois de 15 anos, um povo rústico, um povo recém-chegado de volta à sua terra.
depois de 15 anos, eles conseguem restaurar, revitalizar o templo que estava praticamente destruído. Queridos, revitalização é um fenômeno necessário, tanto no aspecto natural, como no aspecto espiritual. Com o passar do tempo, casamentos precisam ser revitalizados, empresas precisam ser revitalizadas, clubes de futebol que já foram campeões muito, também vão precisar de revitalização. Então, a revitalização também é necessária na vida de um cristão e na vida da igreja, de uma igreja local. De igual modo, vai ser necessário passar também por um processo de revitalização. Então, uma pergunta: o que fazer quando as coisas que antes estavam bem começam a declinar? O que fazer quando as coisas que antes davam certo começam a dar errado? O que fazer? Se nós pensarmos, por exemplo, no torcedor de futebol, que torce por um time que já foi muito campeão, mas agora não está sendo mais campeão. O que fazer? O que fazer nessa situação? Se o seu casamento tiver dificuldades, um casamento que já foi maravilhoso, mas agora passa por alguma dificuldade, declínio, o que fazer? Se for o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, tiver tendo decadência, o que você deve fazer? Qual a atitude que você deve tomar? E se sua fé estiver em decadência, em declínio, e se a sua comunidade, se a sua igreja, sua comunidade de fé, a sua igreja local estiver em decadência, em número de pessoas, de expressão de fé, o que fazer? O que devemos fazer? Irmãos, em 1977, quem aqui nasceu depois de 77? Quem nasceu? Acho que talvez a maioria. Em 1977, o Corinthians, estou falando de um time de futebol, o Corinthians foi campeão paulista, depois de 23 anos, sem conquistar um título, com o gol do jogador chamado Basílio, que é um dos heróis da conquista. Depois de 23 anos, num jogo contra a Ponte Preta, lá de Campinas. Naquele jogo, o estádio estava lotado. Tinha gente pra caramba. O Corinthians esteve em uma decadência, sem títulos, durante 23 anos. Mas a sua torcida não diminuiu. E naquele dia que eles foram campeões, depois de 23 anos, o estádio estava lotado de torcedores corintianos. Apesar da decadência que aconteceu, de não conquistarem durante 23 anos, a torcida não abandonou, não deixou, não foi embora. Permaneceu torcendo e aumentando. Você sabe como é que se tornou conhecida essa torcida do Corinthians? Fiel. Fiel. Por que é fiel? Porque não abandonou o seu time. Porque não desistiu na decadência, não largou de mão, mas permaneceu torcendo, até que um dia veio a revitalização. Até que um dia voltou a conquista, até que um dia as coisas voltaram de novo a dar certo. Olha aqui para mim, irmãos. Será que um time de futebol é mais importante do que o seu casamento?
Será que a torcida por um time de futebol é mais importante do que a sua igreja? É mais importante do que a sua fé? Será que vale a pena você buscar uma revitalização? Irmãos, o cristão é chamado de fiel. As pessoas que se reúnem na igreja semanalmente são chamados de fiéis. Então, queridos, devemos lutar com fidelidade, sem desanimar, sem desistir, pela revitalização da nossa vida com Deus, da nossa fé e da nossa comunidade de fé, da nossa igreja. Você pode dizer amém? Então, a revitalização, ela é necessária. Número 1. O que diz Ageu 2:3? Diz assim: o que diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Queridos, a realidade do templo, do dia de Ageu, o profeta, é que havia 70 anos que aquele templo havia ido à ruína. O templo de Salomão, o templo glorioso de Salomão. Porque quando os babilônicos invadiram, eles saquearam, eles queimaram e praticamente destruíram o templo. Estavam em ruínas, como você pode ver esse prédio aí. Se acabando. Se acabando. E no dias de Ageu, o profeta pergunta: o que é que vocês estão vendo? Não é nada diante dos vossos olhos? O que ele estava contemplando? Ele estava contemplando que o templo, aquela casa do Senhor, que tinha muito a ver com a identidade do povo de Deus naqueles dias, com a comunhão espiritual do povo com Deus, eles estavam dizendo: acabou, não existe mais, foi a falência, foi a bancarrota. Muitos não tinham mais esperança que poderia haver uma revitalização daquele lugar. Acabou, não existe mais. Talvez os mais crédulos entre o povo poderia dizer assim: quem sabe uma próxima geração, quem sabe quando se levantar novas pessoas, novos líderes, talvez haja uma revitalização, mas não é tempo, não dá mais para fazer nada. Olha só a situação. Havia ruína naquele lugar. Queridos, quantas vezes não nos sentimos assim em relação à nossa vida, à nossa fé, à nossa comunidade de fé? Nos sentimos sem esperança e acabados. Pensamos que talvez outros consigam. E talvez até nós gostaríamos de deixar o lugar que nós estamos e buscar um lugar que as coisas já aconteceram, que as coisas já foram feitas, que as coisas já estão avançadas. Porque nós perdemos a esperança que pode ser revitalizado, que pode acontecer um avivamento. Estamos como esse povo na época de Ageu. Hoje eu quero dizer para você nessa noite que nós não podemos tapar os olhos para o declínio. Nós temos que ver a necessidade de uma revitalização. Mas ao olharmos a dificuldade, o declínio, não é para nós desistirmos, não é para nós
entregarmos os pontos, baixarmos a guarda e dizer que acabou e que não tem mais jeito. Não. Mas precisamos entender que é necessário a revitalização. E que é possível a revitalização. O profeta Abacuque, ele diz assim, Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque faz essa oração, pedindo a Deus o avivamento na obra dele, pedindo a Deus que no decurso dos anos, a obra dele não fosse esquecida, não fosse abandonada, não fosse destruída, acabada totalmente, mas que houvesse um avivamento, mas que houvesse uma restauração, que houvesse uma revitalização. Então, queridos, o que nós precisamos não é desistir, não é entregar os pontos, mas é buscarmos revitalizar nossa fé, revitalizar o casamento e revitalizar a nossa família da fé. Você pode dizer amém? Se não houver avivamentos e a revitalização, a morte da obra acontecerá. Se nos apegarmos às nossas tradições, métodos e costumes religiosos, a obra morrerá. Se um dia experimentamos algo maravilhoso de Deus, mas se permitirmos o orgulho e a soberba nos dominar, morreremos. Se a nossa vida, com o passar do tempo, relativarmos o pecado, também morreremos. Se nos tornarmos cristãos secularistas, apenas preocupados em ganhar as coisas materiais e esquecermos do reino de Deus, morreremos. Queridos, a igreja numa localidade pode acabar e morrer. Ela pode deixar de existir. Mas a igreja não morre sozinha. Quando uma igreja morre, se acaba, porque os cristãos que estavam nela já morreram, já se acabaram na sua fé. Cristãos mortos vão gerar uma igreja morta. Cristãos vivos, cristãos avivados, vão gerar uma igreja viva e uma igreja avivada. Você pode dizer glória a Deus? Qual é a sua parte na revitalização? Qual é a minha parte na revitalização? Duas coisas. Primeiro, ouvir a palavra profética da liderança com atenção. Segundo, seguir essa palavra trabalhando no espiritual, na vida pessoal e comunitária. Essas duas coisas nós aprendemos com Ageu. Ouvir a palavra profética liberada pela liderança com atenção. Seguir essa palavra trabalhando o espiritual, na vida pessoal e na vida comunitária. Então vamos lá. Primeiro, ouvir a palavra profética da liderança com atenção. Naqueles dias, os líderes e o povo ouviram a palavra do profeta Ageu. O profeta falou e o povo e a liderança deu atenção. Depois que eu li esse texto, eu resolvi chamar os irmãos para um retiro, para que a liderança ouça a palavra profética para a igreja, para esse segundo semestre. Versículo 4 de Ageu, capítulo 2, diz assim: estamos aqui treinando aqui, vai dar certo aqui. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque,
o sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, na parte A do versículo, que eles ouviram a voz de Deus através do profeta. Queridos, olha aqui para mim. Deus usa homens. Comedor de feijão com arroz. Comedor de panelada, se for de imperatriz. Deus usa homens. Homens fracos. Homens de carne e osso. Homens sujeitos às mesmas tentações de qualquer pessoa. Deus usa a sua palavra escrita e ensinada. Deus vai fazer através do quanto nós deixarmos a palavra escrita de Deus entrar em nosso coração, em nossa vida. Essa palavra, quando o Espírito de Deus coloca nela a sua energia, o seu poder, ela transforma ambientes, corações, situações. Ele coloca essa palavra, Deus coloca essa palavra na boca de homens. Quando homens falam a palavra que Deus colocou na sua boca, essa palavra se torna profética, ou rema, como alguns gostam de dizer. A palavra dita se torna a palavra dizente, se torna a palavra que muda uma situação, que muda uma circunstância, que muda algo que está decaído, fraco. A palavra ela é poderosa para reavivar, para revitalizar. Quando o Senhor mostrou para Isaías, no capítulo 37, uma palavra que foi ministrada há alguns domingos atrás aqui, Ezequiel 37. Através da palavra que Deus mandou o profeta declarar, o vale de ossos secos foi transformado e voltou a viver. Queridos, preste bem atenção numa coisa. Se você não deve se submeter de imediato a toda palavra que sai do púlpito da igreja, e é verdade. Se você tiver dúvida que aquela palavra que você está ouvindo veio de Deus, que você pode ter essa dúvida. Lhe é garantido ter essa dúvida, porque existem muitos falsos ensinamentos, e até mesmo um profeta verdadeiro pode ensinar, se enganar e errar. Se você pode ter essa dúvida, se você pode não submeter de imediato uma palavra que você ouve do púlpito, por outro lado, você não está aqui nesse ambiente, você não está aqui nesse ambiente para contestar de antemão a mensagem que você ouve. Você não está aqui para ser alguém que rechaça a palavra. Você está aqui para ouvir a palavra. E se houver dúvida, você conferir com as Escrituras. Conferir com o Evangelho. Você tem essa graça, essa oportunidade de fazer assim. Mas uma vez que você confere e a palavra se estabelece de acordo com as Escrituras, de acordo com o Evangelho, só lhe resta uma coisa. Você, como seguidor de Jesus, como alguém que nasceu de novo, que tem um novo coração, só lhe resta se submeter à palavra de Deus. Quando estou entendendo, diga amém. Glória a Deus. Queridos, em resumo, a revitalização da igreja é a resposta dos líderes e do povo à palavra de Deus.
não tem revitalização, não tem reavivamento, não tem avivamento, se não tiver uma volta à fé, à entrega, à simplicidade da fé na palavra de Deus. Se não voltarmos a amarmos a palavra de Deus, a crermos na palavra de Deus, a seguirmos a palavra de Deus, não tem como haver a revitalização pessoal e da comunidade. Só é possível se voltarmos a crer na palavra, a buscar a palavra, a entender a palavra e a nos submetermos à palavra. Foi isso que esse povo fez quando ouviram a mensagem do profeta Ageu. E como é que nós sabemos que esse povo recebeu a palavra do profeta, a palavra profética? Porque o povo se colocou para trabalhar. O povo se colocou a trabalhar. Não é o segundo ainda, não é o terceiro. Eu vou falar da B ainda. Porque, na parte B do versículo 4, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que faz a revitalização é o trabalho. É o trabalho do povo. O trabalho da liderança, o trabalho de todos. Quando cremos na palavra, quando cremos na mensagem, faremos como o povo fez, se colocaram a trabalhar. Seguiram a palavra e colocaram a mão na obra do templo para revitalizar, para reconstruir. Quando Deus tem uma palavra profética para nós, como igreja e individualmente, é para trabalharmos no espiritual. Porque, queridos, aquele povo, eles estavam trabalhando bem no material. Aquele povo, eles tinham feito muitas plantações. Eles estavam fazendo bons negócios. E eles estavam construindo belas casas, apaineladas, feito painéis, casas bonitas. Eles estavam bem materialmente, mas eles tinham esquecido o espiritual. Então, o chamado de Deus é para trabalharmos o espiritual. É preciso trabalhar o espiritual. Não adianta, queridos, olhe bem para mim, nós olharmos, a igreja decaiu, depois de algum tempo a igreja decaiu, enfraqueceu, o número de congregados, as células diminuíram, a gente faz assim umas análises, e aí conversa com alguém a respeito, alguém fala para a gente a respeito, alguém às vezes de fora. Mas, queridos, só ver a situação e conversar e falar a respeito, ou fazer críticas a esse ou aquele, não muda nada. Pelo contrário, atrapalha, desanima, adoece alguém, leva alguém para querer também se afastar. Não muda a realidade. Não demonstra amor pela obra de Deus. Então, esse povo, ele se pôs a trabalhar no espiritual. Não só palavras, não só críticas, não só profundidade, porque isso, por causa daquilo. Eles se colocaram no trabalho, eles se colocaram a serviço da obra espiritual, que era construir o templo. Diga assim comigo: é preciso trabalhar
no espiritual. Lembre-se, revitalização é uma série de ações planejadas, falei no começo, a fim de dar nova vida a algo que se encontra decadente ou abandonado. Ações planejadas. O que nós vamos fazer para revitalizar? Qual é o caminho que nós vamos fazer para renovar? Qual é a direção que nós temos para trazer de novo a grandeza, o brilho, o crescimento, a bênção, a multiplicação, as vidas, as almas, os ministérios, os serviços. Então, quando nos dispomos a fazer, nos dispomos a trabalhar, a revitalização vai acontecer em nosso meio, na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então, queridos, o que é que nós temos que revitalizar em nosso meio? Eu vou dizer algumas coisas para a gente relembrar aqui. Será que nós temos que revitalizar nossas células? Você lembra como já foi as nossas células? Alguns anos atrás? Os mais antigos? Você se lembra como era? Será que a gente precisa revitalizar nossas células? Será que nós precisamos revitalizar os nossos cultos e vigília de oração? Você lembra como eram nossas vigílias de oração lá em casa? Na rua Ceará, na rua Piauí, você lembra? O que acontecia naquelas vigílias? Pessoas caindo, um monte de gente orando, clamando. Você se lembra da comunhão que nós vivíamos há algum tempo atrás? Obviamente que tudo era favorecido, porque todo mundo se conhecia, aqueles adolescentes, aqueles jovens, era tudo próximos, a comunhão era mais fácil. Mas você lembra da comunhão? Você lembra do evangelismo em massa que nós fazíamos na rua? Resgate de vida, não sei o que mais e tal. Você lembra como eram nossas escolas de formação, nossos encontros com Deus? O que acontecia? Como era? Você lembra do discipulado? Você lembra como é que nós fazíamos o ministério de criança, de adolescente, de jovens? Você se lembra que nós tínhamos mais jovens do que adultos na igreja e tínhamos mais rapazes do que moças na igreja? Vocês lembram disso? Muito mais rapazes do que moças. Muito mais. Você lembra que, como era o nosso ministério de dança, algum tempo atrás, ministério de música? Você lembra dessas coisas, irmãos? Intercessão na igreja, evangelismo. Você se recorda como era a frequência e os nossos cultos aos domingos, em um certo momento da nossa comunidade? Quantas pessoas estavam presentes? Queridos, o que mais poderíamos dizer sobre o que precisa revitalizar? Ou quem sabe Deus quer fazer uma coisa nova em nosso meio? Uma coisa além disso? O que mais precisa acontecer para uma revitalização? Então, queridos, se você diagnostica comigo que é preciso uma revitalização em nossa comunidade de fé, eu quero dizer para você que a revitalização, mais uma vez, é a resposta dos líderes e de todo o povo à palavra de Deus com trabalho. Escute bem. Se você não está disposto a trabalhar, não fale nada da igreja. Não critique nada da igreja. Se alguém vem para você para fazer uma crítica da igreja, da fé, do irmão, do pastor, do líder ou de alguém, mas essa pessoa não está na igreja, não permita. Corte na hora. Porque nós
Só viveremos uma realidade de revitalização se vermos a necessidade e sermos parte da solução. Colocarmos a mão no arado e voltarmos a nos envolver com o espiritual. Nos envolver com os ministérios, com aquilo que pode edificar, que pode impactar, que pode renovar, que pode ajudar, que pode edificar. Quando estão entendendo, diga amém. Nossa resposta, como líderes e como povo, é trabalho. Sem trabalho não tem revitalização. Queridos, terceira parte. A parte principal da revitalização. A parte de Deus. A presença de Deus. Na parte C desse capítulo, versículo 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O povo ouviu o profeta, se dispuseram a trabalhar, e o profeta trouxe a palavra de Deus. Eu estou convosco. Eu estou com vocês. Olha aqui para mim, irmão. Alguns podem, na verdade, se distanciar ou se afastar da igreja local quando ela apresenta algum declínio ou enfraquecimento. Não são pessoas fiéis. Não é comparada nem à torcida do Corinthians, que demorou 23 anos. Algumas pessoas podem nos deixar, e eu sei que muitos ou alguns nos deixaram. Mas, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Se o Senhor está conosco, é tudo o que precisamos. Como diz o versículo evangélico, né? Que não está na Bíblia, mas os evangélicos gostam de falar. Nós e Deus somos maioria. Eu e Deus somos maioria. Você e Deus, você se torna uma grande maioria. Você pode dizer amém, queridos? Precisamos trabalhar, irmãos, porque nós estamos em missão. Muitos estão indo para um lugar que a missão já está completa. Que a missão, já tem todo mundo cumprindo a missão. E vão para esse lugar e se tornam espectadores. Ou quem sabe visitam lá e ninguém conhece, ninguém vê. Mas aqui nós estamos diante dos holofotes. Os olhos de Deus estão sobre nós. E nós somos chamados a construir algo novo. Somos chamados a fazer algo. De não só ser um espectador, não só estar na maior torcida do Brasil e pular no meio da multidão. Mas nós somos chamados pelo nome para fazermos a diferença, para trabalharmos, para revitalizarmos. Não adiantava Israel dizer, não, o templo está acabado, vamos para o templo de Baal, vamos para o templo lá do Deus tal, que já está acabado, que já está pronto, vamos adorar aquele Deus, ou adorar aquele lugar, ou somente no monte. Não era isso que Deus queria. Deus queria revitalizar. Deus queria que eles se colocassem a trabalho, que eles mostrassem ânimo, que eles mostrassem força. E Deus disse, eu estarei com vocês, a minha presença vai estar convosco. Se vocês trabalharem, eu vou com vocês. Queridos, se nós trabalharmos, se nós colocarmos a mão no arado, nos dispusermos, saiba dessa verdade, o Espírito de Deus vai estar conosco e coisas grandes vão acontecer em nosso meio. Você pode dizer glória a Deus? Eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha aqui para mim, querido. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, terá a presença de Deus e os recursos de Deus. Uma das coisas que Deus disse para o povo através do profeta Ageu: as riquezas das nações virão a esse lugar.
porque minha é a prata, meu é o ouro. Deus estava dizendo: Ageu, vai vir os recursos. Queridos, a presença de Deus garante os recursos. É Deus que garante os recursos. A cada dia, irmãos, eu confio que Deus garante os recursos. Os recursos de Deus para esse tempo pode estar na sua mão, para a obra de Deus. Mas não se vanglorie, não se exalte. Se você não contribuir, Deus vai levantar outro, e outro, e outro, e mais outro. Eu não posso me vangloriar e dizer: eu sou o maior ofertante contribuinte da igreja, e achar que eu sou o máximo, porque não sou eu o provedor. Mas Deus é o provedor. Deus é que prepara todas as coisas. Deus é que supre a necessidade do seu povo, da sua obra. É Deus que aviva, é Deus que levanta, é Deus que faz. Glória, portanto, ao nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Essa semana me veio um pensamento na mente. Olha aqui para mim. Talvez seja algo de Deus para alguns aqui. Eu me perguntei assim: por que eu não posso dobrar o meu ganho no meu trabalho secular? Por que eu não posso ganhar dobrado? Mais, para que eu possa ter mais condição de contribuir com a obra de Deus. E eu perguntei essa pergunta e trouxe para os irmãos da igreja. Por que os irmãos que estão ganhando hoje 10, eles não podem receber uma unção, uma bênção, para amanhã ganhar 20? E assim poder contribuir e ajudar mais na obra de Deus. Eu creio, irmãos, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E Ele pode abençoar a minha vida e a sua vida com grandes recursos financeiros. Você pode dizer amém? Você pode crer que Deus pode fazer isso na sua vida, amém? Se Deus quiser fazer, você está pronto a receber e a ser generoso com a sua obra. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, Deus é o revitalizador por excelência. Com Deus, coisas grandes e novas podem acontecer. Você pode dizer glória a Deus? Agora, uma coisa interessante, irmãos, que nós encontramos nesse texto de Ageu, que a presença de Deus, ela é garantida por um pacto. Do versículo 5, tem? Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Em nossa disposição de revitalização, a presença do Espírito Santo não é um acaso. Não é um talvez. Vamos revitalizar, vamos trabalhar. Será que o Espírito Santo vai estar conosco? Será que Ele vai nos fortalecer? Será que Ele vai nos ajudar? Querido, não é um acaso. É uma garantia, é um pacto.
É um pacto. A presença do Espírito Santo é certa em nosso meio. Nós vamos perceber a ação dele enquanto nos movemos, enquanto fazemos. Nós vamos perceber a obra do Espírito Santo. Irmãos, nós começamos a reunir na Vila Redenção. E o trabalho de crianças tem aumentado. E junto com as crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Eu fico pensando que nós podemos fazer mais algumas células de crianças. Nós podemos fazer 1 ou 2 células de adolescentes naquele lugar. E as coisas começam a acontecer. O Espírito começa a trazer pessoas. E nós vemos um campo grande, amplo, para uma colheita de vidas e de almas e de pessoas. O Espírito de Deus se move. A presença do Espírito de Deus vai atraindo pessoas que nem tínhamos ideia. A presença do Espírito Santo está conosco. Ele tornou isso um pacto pelo sangue de Jesus. Depois que Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele disse: eu estou convosco até a consumação dos séculos. A presença do Espírito Santo é garantida pelo pacto do sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, o Espírito de Deus, ele está em nosso meio. E ele vai nos ajudar na revitalização. Ele vai nos guiar na revitalização. Irmãos, hoje Deus me falou algo. Enquanto nós orávamos aqui pela manhã, Deus me falou algo. Para mim não fazer uma oração tola. Porque muitas vezes nós, os cristãos, crentes, fazemos orações tolas. Qual é a oração tola que a gente faz? A gente faz a oração assim: Senhor, vem a tua presença em nosso meio, vem a tua presença nesse lugar. É uma oração tola. Jesus já disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Então, se estamos aqui em nome de Jesus, ele já está em nosso meio. E nós aprendemos aqui que a presença dele é um pacto. Não é um acaso, não é será que vai, será que não vai? Não, uma certeza, é um pacto. Porque Deus, ele cumpre pactos. Deus, ele está livre para fazer o que ele quiser, porque ele é soberano. Mas uma vez que ele faz o pacto, Deus se sujeita ao pacto que ele fez. Deus é fiel. Então, se Deus disse que está conosco, que está em nosso meio, que está na igreja, que está conosco na revitalização, Deus realmente está conosco. Você pode dizer glória a Deus? Mas qual é a oração que nós devemos fazer? Não é que a presença dele venha, mas é que a presença dele se manifeste. Amém, queridos? Se torne apalpável, se torne tangível, se torne real, manifestada, operando curas, operando quebrantamento, operando salvação, libertação, novas coisas. Então, queridos, onde é que tem um doente? Vamos orar. Onde é que tem um perdido? Vamos evangelizar. Onde é que tem alguém necessitado? Vamos agir, vamos fazer, vamos nos mover, manifestando a presença do Espírito de Deus. Temos que trabalhar. Temos que nos mover. Tenha fé plena. Deus estará conosco se nos propusermos a revitalizar a nossa fé e a nossa igreja. Você tem certeza? Você pode ter certeza disso? Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero concluir. O que acontecerá com a revitalização acontecendo na igreja? O
que acontecerá? Será que nós vamos reviver o melhor que já vivemos? Veremos vidas e casamentos restaurados? Voltaremos a ter 20, 30 células? Voltaremos a ter um poderoso ministério de crianças e de jovens, adolescentes? Vamos ter mais de 100 pessoas congregando na igreja, ou mais, 200, não sei quantas. Irmãos, se essas coisas acontecer, para mim, já estaria de bom tamanho. Tivéssemos essas células, esses congregados, para mim já estaria de bom tamanho. Mas qual é a promessa de Deus? Quando o seu Espírito se faz presente e se manifesta. Versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Na minha visão natural, se nós tivéssemos mais um pouquinho, estaria bom. Mais um pouquinho, Senhor. O dobro, o triplo, estaria ótimo. 80, 90, sei lá, 2, 3, 4 ministérios. Mas o Senhor, Ele nos diz na sua palavra, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Alguém falou assim: enquanto as coisas acontecem de acordo com as suas forças, é você fazendo. Mas quando as coisas acontecem além das suas forças, é Deus fazendo. Alguém disse: queira mais. Queira mais de tal maneira que, se acontecer, você sabe que foi Deus quem fez. Dependa de Deus, dependa da presença de Deus, dependa de tal maneira do Espírito Santo, de tal forma. Tenha uma visão de algo que você não faria com as suas próprias forças, para que quando acontecer, você diga: Deus fez, Deus realizou. Glória a Deus, foi Ele que operou, foi a sua presença que se manifestou, por isso aconteceu. E aqui ele está dizendo: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O efeito da presença do Espírito Santo é avivamento, onde existe um vale de ossos secos ou a morte. É restauração onde houve queda e pecados. É liberdade onde antes havia prisão e medo. Com Deus é possível revitalizar seu casamento, sua vida pessoal e revitalizar a igreja. A revitalização é a base. Mas o que é que Deus vai fazer nesse processo? Não sabemos exatamente o que Deus vai fazer. Só sabemos uma coisa: que será infinitamente mais daquilo que pensamos e daquilo que pedimos. Infinitamente mais. Se você crê, como é que eu sei que você creu? Como é que você sabe que eu criei? Você vai saber se eu trabalhar no espiritual. Você vai saber se você trabalhar no espiritual. Eu sei que para alguns a pastora abrir mão do salário da escola, do trabalho da escola, é uma loucura. E eles ainda continuam insistindo
talvez poderia dobrar o salário dela, ou triplicar. Mas ela está abrindo mão para trabalhar no espiritual. Ela creu, ela está crendo na ação do Espírito Santo. O Espírito levou, o Espírito traz. Queridos, se você se dispor a trabalhar no espiritual, como o povo do tempo do profeta Ageu, isso vai se manifestar através do seu trabalho. Você vai colocar a mão no arado para revitalizar o que tem que ser revitalizado na sua vida e na vida da igreja. Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Eu nunca me arrependi de vigília de oração, de jejuns, de obedecer a Deus e perdoar pessoas, de entregar uma oferta financeira. Eu nunca me arrependi. Tudo valeu a pena. Mas eu já me arrependi de ter ganhado mais dinheiro, de ter prosperado financeiramente em um tempo, de ter duplicado o meu salário. Eu já me arrependi amargamente por causa disso. Quando nós nos dispomos a trabalhar no espiritual, e fazemos isso dirigidos pela presença do Espírito Santo, não há arrependimento, mas há contentamento e alegria no Espírito. O Espírito Santo de Deus te chama nessa noite a nos ajudar, povo, liderança, a revitalizarmos a igreja local, em nome de Jesus. Você se dispõe a isso? Vamos ficar em pé nesse momento.